Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hércules, sou programador e hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento da memória RAM, ou pelo menos como é que a linguagem C ela enxerga e como ela trata essa memória. E esse assunto ele é essencial para que você consiga compreender os ponteiros e a alocação dinâmica de memória, que são, por sua vez, essenciais na implementação das estruturas de dados. Eu acredito que os aprendizes eles têm muita dificuldade de aprender ponteiros e alocação dinâmica de memória justamente por não entender essa relação do software, né, do programa com a memória, ok? Então vamos lá, o primeiro item que a gente tem que entender o funcionamento, como é que é constituído, é a própria memória RAM. Ela não é um grande espaço único, ela é um grande espaço segmentado. Isso significa que toda ela é dividida em pequenos segmentos, e estes segmentos eles têm a capacidade de armazenar até 1 byte de informação, tá? E tem uma outra particularidade muito importante, é que cada segmento de memória tem um endereço físico pelo qual o processador consegue acessá-lo de forma não sequencial, tá? Então, através desse endereço físico, o processador ele consegue acessar esse segmento de memória sem percorrer todos os outros. Então, daí o nome dessa memória, né? Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Bem, entendido a constituição da memória, a gente tem que nos focar agora nas variáveis, entender como é que elas são dispostas, como é que elas são alocadas lá, né, na memória. E para isso a gente tem que compreender os tipos primitivos, que a essa altura você já deve saber que as variáveis em linguagem C possuem um tipo, e esse tipo ele define basicamente o conjunto de valores que pode ser armazenado nessa variável e o conjunto de operações que podem ser efetuados sobre esses valores, tá? Ok, até aqui nenhum problema, nenhum bicho de 7 cabeças. Esses tipos de variáveis, né, as variáveis que você cria desses tipos primitivos aqui, elas ocupam uma certa quantidade de espaço na memória RAM, tá? E em geral, né, esses espaços costumam, por exemplo, nos tipos inteiros ter o tamanho de 4 bytes, nos tipos double, tamanho de 8 bytes, e no tipo char, o tamanho de 1 byte, tá? O float também 4 bytes. Então, isso significa que toda vez que você cria uma variável do tipo inteiro, você está alocando da sua memória RAM 4 bytes. Tudo bem? Beleza. Isso aqui, em geral, não é uma regra. Esses tamanhos eles podem variar de acordo com a arquitetura do processador, de acordo com o sistema operacional e de acordo com o próprio compilador. Então, às vezes, num sistema de 16 bits, o inteiro pode vir a ter somente 2 bytes, por exemplo. Ok? Beleza, entendida essa questão, vamos para um exemplo aqui, que é o seguinte. Eu crio aqui no meu código uma variável chamada letra, tá? O que acontece é que quando eu faço isso, eu estou pedindo para o sistema operacional alocar na memória RAM um espaço para que eu possa guardar a informação. Então ele vai achar uma memória que está disponível e vai alocar em um local aleatório um espaço para que eu possa guardar a minha informação. No caso, como a variável do tipo char ele só ocupa 1 byte, eu aloquei aqui um segmento da minha memória, tá? E agora eu consigo trabalhar com esse espaço, por exemplo, dizendo que letra é igual, ou seja, recebe o conteúdo B. E o que vai acontecer é que lá na memória RAM vai ser escrito, né, naquele segmento, o valor B. Tudo bem. Entendi. Mas e no caso do tipo inteiro, que ele ocupa 4 bytes? Bem, é simples. Quando você vem aqui e declara uma variável do tipo inteiro, o que acontece aqui? O
sistema operacional vai ver que você está requisitando 4 bytes, tá? E ele vai procurar uma sequência de 4 segmentos livres na memória e vai alocar aquele segmento, tá? E falar, opa, esse conjunto aqui é para variável num. Então, no caso, ele vai achar aqui, né? Ele achou aqui 4 segmentos livres. E isso aqui agora é o espaço em que eu posso guardar números inteiros. Então, se eu vier aqui posteriormente dizer que num equivale a 1500, o que eu vou estar fazendo é indo lá nesse conjunto de segmentos, né? E escrevendo o valor 1500. É claro que 1500 é um valor pequeno e não vai ocupar todos os 4 bytes, mas entende que o tipo inteiro ele pode guardar números grandes aí na casa dos milhões. E esses números ocupam com certeza 4 bytes na memória RAM. Então o que o sistema vai fazer é pegar um pedaço, né, desse número e cada pedacinho vai escrevendo em um segmento. Tá? Então é assim que as informações são guardadas lá na memória RAM. E o mesmo acontece se eu declarar aqui uma variável do tipo double, por exemplo, PI, e dizer que é 3.1415, por exemplo. O que vai acontecer é que ele vai procurar uma sequência de 8 bytes, né, disponível na minha memória, 8 segmentos, e vai guardar lá o valor. Entendi. E tem uma outra questão que é trabalhada nos ponteiros, essa é importantíssima, porque tudo isso aqui, nessa questão do código, para a gente é alto nível, né? Essa questão de variável, isso aqui é alto nível. E na prática lá o processador ele trabalha com endereços, né, de memória. E cada variável, ela também, assim como os segmentos, cada variável tem um endereço físico. E esse endereço leva exatamente para esse conjunto, né, de segmentos que foi alocado. Como é que eu faço para saber? Como é que eu sei o endereço físico de uma variável qualquer? É simples. O endereço físico de uma variável é o endereço do primeiro segmento. Ou seja, o endereço físico da variável letra é 0x04f, ou seja, o endereço do primeiro segmento. Como ela só tem um, então bateu certinho. Mas e no caso da variável num, por exemplo, variável do tipo inteira? Simples, o endereço físico dessa variável é 0x00f, ainda que ela ocupe vários segmentos, o endereço físico dela é o endereço do primeiro segmento. E como é que o sistema lá, o hardware, ele sabe onde começa e onde termina esse espaço que foi alocado? Né? Justamente pelo tamanho da variável. O inteiro ocupa 4 bytes. Se eu tenho o endereço do primeiro byte, significa que os próximos 3 bytes ainda pertence à minha variável num. Entendeu? Então, é por esse motivo que eu só preciso do endereço físico do primeiro segmento de memória. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E vai ter um outro vídeo, que vai ser continuação desse, em que eu vou ensinar os ponteiros. Então, se isso aqui foi tranquilo para você, se você compreendeu isso aqui, eu tenho certeza que você também vai conseguir compreender os ponteiros com uma certa facilidade. Então é isso aí. Se quiserem, se inscrevam no canal, deixe um comentário, né? Pode fazer críticas construtivas e até logo.